Olá, meus irmãos, paz do Senhor. Nós vamos começar agora mais uma live. Eu só gostaria que me confirmassem, por favor, se o som está saindo bem aí. Está dando para me ouvir bem aí? Só para a gente poder confirmar. Tá ali, irmão Léo, a irmã Cida, pastora Patrícia. Estão me ouvindo bem? Vamos começar a live e eu só estou preocupado aqui com o nosso som. Como que tá saindo o som aí? Tá dando para me ouvir bem? Só aguardar um pouquinho para a gente já começar. Eu gostaria de saber só sobre o nosso som. Tá dando para ouvir bem o som aí, meus irmãos? Como que tá saindo o som aí? Tá dando para me ouvir bem? Eu só estou na dúvida com o nosso som. Pai do Senhor, meu irmão Luciano. Deus abençoe sempre, viu? Deus abençoe Rodrigo de Oliveira. A irmã Keila estão ali. Tá sim? Então tá bom? Muito obrigado, Rodrigo. Deus abençoe, viu? Muito obrigado, irmão Luciano. A irmã Juliana também tá ali. Deus abençoe vocês. A irmã Keila. Olha, vamos iniciar então? Quero ler um versículo aqui, Romanos capítulo 8, versículo de número 28, que diz assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Olha bem, na live de hoje eu quero meditar com os irmãos sobre um assunto importante. Nós precisamos aprender a tirar proveito de momentos difíceis. Precisamos aprender a usufruir do lado bom de tudo aquilo que envolve a nossa vida. De tudo, tudo. Então, o texto que eu li aqui, Romanos 8, 28, diz que sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, dos que são chamados pelo seu decreto. Ou algumas traduções diz para o seu decreto. Outras traduções dizem para o seu propósito. A grande questão é a seguinte: nesse momento complicado que todos estão vivendo, nós estamos vivendo um momento muito complicado, que essa questão de isolamento, essa questão de pandemia, só que nós precisamos aprender a usufruir do lado bom das coisas. Precisamos pegar tudo aquilo que está à nossa volta, tudo aquilo que envolve a nossa vida espiritual, nossa vida física, nossa vida material, e aprender e entender que servimos a um Deus que é poderoso para operar sobre a nossa vida em todas as áreas da nossa vida e fazer com que tudo aquilo que foi aparentemente criado para ser ruim se torne uma bênção na nossa vida. A Bíblia diz que é Deus quem transforma a maldição em bênção. Então vamos pegar esse tempo. Todo mundo hoje fala muito em quarentena, porque estamos de quarentena, embora já chegou a cerca de 90 para 100 dias, e estamos de quarentena, e agora a gente não sabe como que vai fazer. Outros dizem assim, eu tenho que ficar de quarentena porque um parente meu teve esse problema. O outro tem que ficar de quarentena porque um companheiro de trabalho pegou também o vírus. Cada um tem que cuidar de si próprio. Aí algumas pessoas dizem assim, mas pastor, num momento igual esse, a gente usa a fé ou fica preocupado em ser contaminado e pegar o vírus, e as pessoas vão dizer que a gente não tem fé. Olha, vamos separar o que é fé, o que é vigilância, o que é fé e o que é prudência. Vamos separar isso.
Provérbio 27, versículo de número 12, o sábio Salomão disse assim: o avisado esconde-se e livra-se, mas o simples passa e sofre a pena. Então, nós temos que nos cuidar. Isso é papel nosso, isso não é sinal de incredulidade. Nós vamos continuar crendo na palavra de Deus, continuar crendo na presença do Espírito Santo, vamos continuar crendo que Deus é poderoso e que Ele cura enfermidades, mas também não podemos ser ignorantes ao ponto de não nos cuidar. Agora, vamos pegar o principal. O importante da quarentena não é como nós entramos nela, não é por que entramos nela e de que maneira que nós vamos ficar nela. O importante é como vamos sair dessa quarentena. Então guarde essa aí. O importante não é como nós entramos na quarentena, o importante é como nós vamos sair da quarentena. Isso é que é o mais importante. Vamos pensar em algumas coisas que a gente poderia chamar de quarentena na Bíblia. Moisés ficou 40 dias e 40 noites no monte e desceu de lá com o seu rosto brilhando. Agora, vamos pensar uma coisa. Será que não dá para enxergar, será que não dá para entender que Deus tem nos dado um momento ímpar, um momento para dedicarmos a nossa vida espiritual, um momento em que Deus, parece que Ele fez parar quase tudo, que Deus permitiu que tudo fosse parado, para que nós tivéssemos um tempo para refletir, um tempo para parar para pensar, e um tempo para analisar e entender que este momento em que nós temos que ficar isolados um do outro, em um distanciamento social, em que temos que ficar de quarentena, em que não podemos agir da maneira que a gente agia, é um tempo para a gente parar para refletir como que eu estou diante de Deus. Faça essa pergunta para você mesmo agora. Como que você está diante de Deus? Nós temos um tempo agora, que eu já falei numa live, para ler a Bíblia, para orar, para jejuar, para dedicar às coisas de Deus. Como é que nós vamos sair dessa quarentena? Então vamos lá. Vamos repetir Moisés. Moisés ficou 40 dias e 40 noites no monte e voltou de lá com o rosto brilhando. Elias, depois de 40 dias e 40 noites, ele vai para a caverna e lá ele tem um encontro com Deus e Deus se apresenta a ele. Agora, quando a gente começa a analisar os 40 dias que aconteceu na Bíblia, a gente vai ver muita coisa. Não vou... Olha, Jonas, por exemplo, evangelizou Nínive por 40 dias e a cidade converteu. É só nós analisarmos o que aconteceu no período de 40 dias. Jesus foi guiado pelo Espírito e ficou 40 dias no deserto. 40 dias. Quando termina os 40 dias que Jesus foi servido pelos anjos, o que aconteceu? Ele volta e inicia o maior ministério do mundo. A realidade é nós aprendemos a aproveitar isso. O que nós estamos fazendo da nossa comunhão com Deus, da nossa fé, o que nós estamos fazendo em um momento difícil como esse? Será que não dá para analisar que existem momentos difíceis que cercam a nossa vida? Não é para nos deixar desesperados, mas é para nos aproximar de Deus? Não é para te deixar desesperado com medo de tudo, não. É para nos aproximar de Deus. Já parou para analisar quantas pessoas que já não oravam mais estão orando agora? Já parou para analisar quantas pessoas que não se preocupavam mais com Deus e agora vivem mandando mensagem, falando um com o outro, que estão com vontade de ir na igreja, que querem ir para o culto? Já parou para analisar isso? Existe um Deus poderoso e soberano que nos conhece por dentro. As pessoas nos veem por fora, as pessoas veem defeitos, as pessoas olham para erro, as pessoas só veem defeitos. Mas existe um Deus que nos conhece por dentro, conhece a nossa intimidade, o nosso coração e sabe exatamente como nós estamos diante dele. Aí agora a coisa piorou essa semana, porque quem anda desesperado agora ficou confuso. Além do coronavírus, agora surgiu os gafanhotos.
que passaram pela Argentina vindo em direção ao Brasil. Além disso, ainda tem as nuvens de areia, que também já causou desespero em muita gente. Sem falar no terremoto que houve no México agora, essa semana, e o terremoto que houve também na Espanha. Agora, se nós servimos a Deus, se somos servos de Deus e se somos pregadores do Evangelho, por que nós vamos desesperar num momento desse? Sendo que Mateus 24 nos preveniu disso. Mateus 24. Se você ler todo o capítulo, você vai ver detalhes importantes que falam sobre tudo o que está acontecendo. Ontem eu ainda citei um vídeo que foi só para um grupo nosso, que lemos a Bíblia um ano, só para esse grupo. Eu citei sobre isso que eu gostaria de citar hoje aqui. Existia um pensador que ele disse o seguinte: se me manter numa prisão, se me colocar numa prisão, me dá uma lâmpada e uma Bíblia, que eu serei capaz de te falar tudo o que está acontecendo lá fora. Sabe por quê? Porque a Bíblia é o livro mais atual do mundo. Tudo que está acontecendo, a Bíblia fala sobre isso. Tudo que nós ouvimos. Preste atenção, Mateus 24, no versículo de número 8, ele vai dizer que Jesus avisou. Quando lê todo o capítulo de Mateus 24, quando tiver um tempinho aí, faça isso. Lê o 7, lê o versículo 8. Jesus disse que haverá fome, peste e terremotos em muitos lugares. Haverá fome, haverá peste, haverá terremotos em muitos lugares. Então, como que eu sou um pregador do Evangelho, acredito piamente que a Bíblia é a palavra de Deus, e quando as coisas começam a acontecer, eu me desespero. Isso não é para desesperar, isso é o que Jesus ensinou. Sabe o que Jesus nos ensinou sobre isso? Quando essas coisas começam a acontecer, quando tudo começa a nos cercar, quando alguém começa a perseguir, Jesus disse assim: exultai e levantai as vossas cabeças, porque perto está a vossa redenção. É só a gente parar para analisar isso. Se a Bíblia diz que vai acontecer, então vai acontecer. Então não é momento de desespero. Então o que eu preciso tirar de lição deste período difícil de pandemia? Eu preciso tirar várias coisas. Uma delas é humildade. Precisamos aprender a ter mais humildade. Já parou para analisar? Vamos pegar o vírus, por exemplo. O vírus não respeita pobre, nem rico, branco, negro, amarelo, vermelho. Não respeita criança, não respeita adolescente, jovem, adulto, idoso. Não respeita o tipo de religião que a pessoa tem. Não importa se ela é evangélica, se ela é católica, se ela é espírita, se ela não tem religião nenhuma. Todos correm o risco de serem contaminados com esse vírus. Então já parou para analisar que uma das maiores lições que o coronavírus vai deixar para a nossa vida? Uma das maiores lições que o Covid-19, o coronavírus, vai deixar para a nossa geração, sabe o que é? Que somos todos iguais. Isto é uma forma de nos ensinar a sermos mais humildes, de nos ensinar a entender que não somos superiores a ninguém. Todos nós somos carentes da misericórdia, da graça e do favor não merecido de Deus. Essa é a nossa verdade. Todos nós precisamos da ajuda e da graça de Deus. Então a primeira lição é aprendermos a ter mais humildade. É isso que nós precisamos. Pensa comigo uma coisa, hoje é comum, ainda mais essa briga agora que tem, porque decretos que não pode ter culto, decretos que pode ter pouca gente só nos cultos, diminuíram as pessoas que podem estar nos nossos cultos, e essa briga toda. Aí alguns levantam e dizem assim: eu sou autoridade nessa cidade, eu sou autoridade espiritual, eu não tenho que obedecer decreto. Irmãos, falta ler a Bíblia. Antes da ressurreição de Cristo, quando Jesus ainda havia iniciado seu ministério, os próprios discípulos eram meio confusos. Já parou para analisar isso? Quando você lê Lucas 22, versículo de número 24, a Bíblia diz que eles estavam disputando entre si quem deles seria o maior.
Eles estavam disputando entre eles qual deles era o principal, era o mais importante, era o maior. Isso, Lucas 22, versículo 24. Jesus aproxima deles. Enquanto eles estão disputando quem deles era o mais importante, qual deles era o principal, qual deles era o maior, Jesus fala com eles assim: os reis governam sobre os gentios, e os que dominam sobre eles são tidos como benfeitores. Mas entre vós não serão assim. Entre vós vocês não podereis ser assim. Vocês vão considerar o outro melhor do que si próprio. Jesus ensina isso em Lucas 22. Ele diz o seguinte: entre vocês isso não vai acontecer não. Aquele que dentre vós quiser ser o maior, seja vosso servo. Agora, olha que lição. Passa tudo isso. Jesus já morreu, ressuscitou, se apresentou entre os seus discípulos, e quando Judas vai escrever a carta, todo mundo que estuda a Bíblia sabe que a carta de Judas foi escrita por Judas, que era irmão de Jesus. Irmão dele. Não era o Judas Iscariote e nem Judas Tadeu. Quem escreve a carta de Judas, aquela carta que só tem um capítulo, é Judas, irmão de Jesus. E quando ele vai escrever a carta, ele diz assim, ele inicia ela no versículo 1, porque lá nem tem capítulo, lá só tem, começa dos versículos, só tem um texto, só tem um capítulo na carta de Judas. E ele já começa dizendo assim: Judas, vírgula, servo de Jesus Cristo, vírgula, irmão de Tiago. Ele nem fala que ele era irmão de Jesus, porque a ideia da igreja, a ideia dos verdadeiros servos de Deus nem era se mostrar, nem era falar que era superior, nem era falar que tinha muita autoridade, não era nada disso. Leia como que Paulo começa as suas cartas. Paulo fala primeiro o nome dele. Paulo, em algumas cartas ele diz assim, servo de Jesus Cristo. Em outras ele diz Paulo, chamado para apóstolo, ou Paulo, apóstolo segundo chamado de Cristo. Era questão de humildade. Era questão de entender que evangelho não é buscar glória, evangelho não é buscar honra, evangelho não é querer aparecer demonstrando que é superior ao outro, não é nada disso. O evangelho verdadeiro é humildade. Jesus ensinou humildade. Jesus ensinou isso quando a gente pega João capítulo 13. João 13, quando Jesus lava os pés dos discípulos, ali tem um ensinamento interessantíssimo, muito importante. João 13. Jesus está sentado à mesa com os seus discípulos. A Bíblia diz que ele se levantou, tirou as vestes de cima, cingiu-se com uma toalha. Cingir, segundo o dicionário português, é amarrar na altura dos rins. Ele tirou as vestes de cima, cingiu-se com uma toalha, pôs água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Quando é a vez de Pedro, Pedro diz assim, Senhor, nunca me lavarás os pés? Pedro não está entendendo o que está acontecendo. Nunca me lavarás os pés? E Jesus fala com ele o seguinte, se eu não te lavar os pés, Pedro, você não vai ter parte comigo. Jesus ensina, me parece, agora eu não me lembro, acho que o versículo 7, o que eu faço não sabes tu agora, mas tu entenderás depois. E quando ele diz para Pedro assim, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo, Pedro diz assim, então não me lava só os pés, me lava as mãos, me lava a cabeça. Pedro queria tomar um banho completo agora, porque se lavar meus pés eu tenho parte com Cristo, então eu quero tomar um banho completo. E Jesus olha para ele e diz uma lição tremenda. Jesus diz assim, aquele que já está lavado não necessita de lavar senão os pés, porque no mais já estáis limpo. Agora preste atenção, se no mais já estava limpo, por que é que tinha que lavar os pés? Por quê que tem que lavar os pés se o mais já está limpo? Jesus diz isso, aquele que já está lavado não necessita de lavar senão os pés, porque no mais já estáis limpo. Porque nos dias de Jesus, o homem tomava banho no rio, usava sandália. E ele voltava para casa no deserto e sujava o pé na poeira. Ele estava de sandália.
e não tem asfalto, é tudo poeira no deserto. Tomou banho já no rio. E quando ele está voltando para casa, de sandália, ele sujava os pés na poeira. Quando chegava em casa, ele colocava água na bacia e lavava só os pés, porque o mais do corpo já estava limpo. Só precisava lavar os pés. É isso que Jesus estava ensinando para eles ali. Lá na cruz do Calvário, nós fomos lavados, remidos e justificados pelo sangue do Cordeiro. Não tem acusação maligna nenhuma mais que possa nos acusar do passado. Jesus lavou, remiu e justificou todos os nossos pecados, todos. Só que, no caminho neste mundo, no caminho no deserto, é uma mentira que você fala, um pecado que você comete, você suja o pé na poeira. Vai ser lavado no sangue de novo? Claro que não. Não vai ser lavado no sangue novamente. Efésios 5, versículo 26. Purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então, quando eu já fui lavado no sangue de Cristo, fui perdoado, eu não tenho que ser lavado no sangue de novo. Agora eu vou ser purificado por essa palavra. Então preste atenção nisso. Lá no Calvário, nós somos lavados, remidos e purificados. Quando cometemos pecado, esta palavra, somos lavados por ela e ela nos purifica. Então, ali Jesus ensina para eles uma humildade, mas que tem uma forte linguagem figurada. Eu preciso entender que Deus permitiu que essa pandemia alcançasse não só o Brasil, mas a maior parte do mundo, para nos ensinar, a nós cristãos, a termos humildade, a entender que ninguém é melhor do que ninguém, que não somos superiores a outras pessoas, nós somos apenas servos de Deus, independente da posição que Deus te colocou, independente do cargo que você tem na igreja, independente da credencial que nós temos no nosso bolso, seja ela de diácono, presbítero, um obreiro, um evangelista, um missionário, um pastor, bispo, apóstolo, pastora, missionária, não importa. Isso é apenas cargo. Isso é apenas um título que não vai entrar no céu. Então nós precisamos aprender a ser mais humilde. Precisamos entender que isso sobreveio e cercou toda a nossa nação e o mundo para que entendêssemos que todos nós somos iguais. Isso é o primeiro fato. Precisamos aprender isso, a ter mais humildade e a servirmos a Deus de verdade. Segunda lição, compreendermos que existem momentos na vida que Deus nos deixa mais a sós, que Deus nos deixa mais distanciado de vários compromissos. Já parou para analisar na correria da vida que tem sido os últimos anos? Quanta correria! E você marca vários compromissos para a parte da manhã, vários compromissos para a parte da tarde, vários compromissos para a noite. Você sufoca de tanto compromisso. Quando chega em casa já está cansado, não aguenta orar. Quando sai pela manhã está cheio de compromisso, nem lembra de que precisa jejuar e consagrar a sua vida. Já parou para analisar que Deus está nos ensinando que precisamos parar um pouco, que Deus não vai se curvar à nossa pressa nervosa, mas é nós que precisamos nos curvar a Ele e entender que Ele é o primordial, Ele é o mais importante. Eu preciso usufruir isso. De toda aparência que a pandemia pode ser ruim, eu preciso pegar o lado bom dela. Aquele monte de compromissos que eu tinha foi diminuindo. Aquele monte de afazeres que ocupava a minha mente teve que ser concentrado. Eu fui diminuindo. E agora resta tempo para ler a Bíblia, resta tempo para orar um pouco mais, resta tempo para consagrar a vida. Terceira lição que esse isolamento, essa quarentena tem nos dado. Aprendemos a importância dos cultos presenciais. Aprendemos a dar valor àqueles cultos presenciais que talvez por besteira, por coisas fúteis, deixava de ir e hoje sente falta, e hoje fala, como que eu vou fazer agora? Eu estou sentindo saudade do culto, eu sinto falta dos cultos presenciais, eu sinto falta de poder abraçar os irmãos. É para nós valorizarmos isso. E o principal agora, esse isolamento,
essa pandemia está nos ensinando a valorizar mais a família. Quantas pessoas, homens e mulheres, que conviviam mais com pessoas na rua do que dentro de casa. Quantas pessoas que chegavam em casa só na hora de dormir e já acordava cedo e não tinha tempo nem para estar dentro de casa, no meio da família. Já parou para analisar isso? Uma das leis da guerra. Deuteronômio 20, quando fala sobre as leis da guerra, uma das leis principais da guerra, sabe qual que era? Sabe que Deus mandou ensinar o povo de Israel a lei da guerra? Qual dentre vós é o homem que está desposado com uma mulher e ainda não a possuiu? Volte primeiro, possua sua mulher e depois vai para a guerra. Sabe o que Deus estava ensinando? Você vai valorizar primeiro a intimidade da sua família. Primeiro você vai valorizar a intimidade da sua casa. Aprenda. Lamentavelmente hoje, dezenas, centenas, para não falar milhares de casamento de servos de Deus, de pregadores do evangelho, de supostos cantores, foi destruído. Sabe por quê? Porque nunca separaram um tempo para analisar que a família precisa ser mais importante do que os compromissos lá fora. Que o ministério começa no meio da família, que o ministério começa dentro de casa e que os compromissos lá fora, ministeriais, os compromissos de agenda, os compromissos que você tem secular, não podem ser superiores ao compromisso familiar, não podem ser superiores ao compromisso que temos entre família. Isso é o mais importante. Já parou para analisar que a maioria não tinha tempo para nada? Para nada. Pai não consegue conversar com o filho não consegue conversar com o pai, a mãe não conversa com as filhas, o marido não conversa com a esposa, o filho não conversa com a mãe, e vira aquela confusão, porque com a preocupação e com a ganância de ganhar muito dinheiro, quanto mais dinheiro ganhar, melhor, então só vai arrumando compromisso, e fica sufocado, e aí já não tinha tempo para a família mais. Agora tem tempo. Talvez a empresa que você trabalha está fechada. Talvez a empresa que você tem, sua, dependendo da cidade onde você está, talvez ela não possa nem abrir as portas. Talvez tenha essa dificuldade. Talvez de onde você tirava o seu dinheiro, que você valorizava mais do que a sua família, talvez neste momento as portas tenham que estar fechadas. Será que não dá para a gente parar para usufruir o lado bom disso? Para pensar, vamos pensar, vamos analisar. Ah, eu estou preocupado porque eu não estou ganhando dinheiro como eu estava. Eu estou preocupado porque eu estava juntando dinheiro para comprar um carro novo, para comprar uma casa nova, para mudar, para comprar roupa nova. Eu estava juntando dinheiro para tanta coisa e agora com isso eu tive que parar o meu trabalho. Lá no meu trabalho também pararam, eu não estou podendo ir. Você já parou para analisar que Deus talvez tenha te dado um momento para você parar mesmo, para valorizar mais a sua família? Para valorizar mais a sua casa, para valorizar mais aquelas pessoas que cuidam de você e que te amam. Eu tenho aprendido ao longo da vida, e eu aprendi uma lição, aprendendo essa lição muito importante. Aprenda isso. Não gaste muito tempo com as pessoas que não te valorizam e que não te amam. Porque quando você gasta muito tempo com pessoas que não te valorizam e que não te amam, você não tem tempo para gastar com pessoas que te valorizam e que te amam. Então a gente tem que aprender que toda essa pandemia, todo esse isolamento está nos trazendo várias lições. Eu preciso entender que Deus é o primordial da minha vida, Ele é o dominador de tudo. E o texto que eu li aqui, de Romanos 8:28, é claro. Todas as coisas contribuem juntamente a favor daqueles que amam a Deus, a favor daqueles que são chamados por seu decreto. É só parar para analisar isso. É só pensar, então valorize a Deus em primeiro lugar. Valorize
o seu chamado diante de Deus. Valorize a sua família. E nada de ficar desesperado. Que desespero é esse? Essa história da carochinha aí, que eu tô vendo um monte de pastor falando aí. Ah, porque com isso tudo aí vai morrer muita gente de fome. E daqui a pouco a família tá morrendo de fome. Que Deus que você serve? Eu queria entender qual é o Deus que você serve. Salmo 37, versículo 25, que deve ser um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. O salmista diz assim: fui moço, hoje eu sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Aproveite esse momento em casa. Aproveite esse momento de isolamento, esse momento de chamado de pandemia, não só nacional, mas mundial, para buscar mais a Deus. Ore um pouco mais, jejue um pouco mais, dedique mais a sua leitura à Bíblia, busque a presença de Deus. Quem sabe Deus não fez esse isolamento todo para levantar homens e mulheres cheios da sua graça e dotados de dons espirituais. Quantos testemunhos você já ouviu? De antes, nem estou falando de antes da pandemia, de anos atrás. Os nossos cultos eram cheios de pessoas batizadas com o Espírito Santo. Eram cheios de pessoas dotadas de dons espirituais. E agora a maioria virou aquele culto costumeiro. Você já sabe o que vai acontecer. Antes não, antes era surpresa. Você chegava em um culto, você nem imaginava, sabe o que acontecia? 100, 200, 300, 150 pessoas batizadas com o Espírito Santo. Quantas pessoas você viu ser curadas? Quantos paralíticos nós vimos andar? Quantos cegos nós vimos enxergar? Porque os pregadores e a igreja toda dedicava jejum e oração, dedicavam a sua vida diante de Deus em uma comunhão plena. Quem tem mais de 20 anos de evangelho, que está me assistindo agora, sabe do que eu estou falando? Quantas pessoas que presenciaram isso? Os cultos eram totalmente diferentes. Tinha culto que nós entrávamos no culto, quando a gente chegava no culto, parecia que a igreja estava tremendo no poder de Deus, a presença de Deus real. E com o corre-corre do dia atual, agora, a pressa nervosa dos homens nos distanciou muito da presença de Deus. E nós temos falhado muito nisso. Então parece que Deus permitiu que tudo isso acontecesse para nos parar, para nos fazer entender. Eu vi um pastor questionando e falando sobre o versículo Amós 3,7, que diz que certamente Deus não fará coisa alguma sem antes ter revelado aos teus servos os profetas. Aí ele diz assim: por que é que Deus não avisou profeta nenhum do que ia acontecer? Quem falou que ele não avisou? Eu não estou falando de profeta que fica tirando coisa de trás da orelha, que fica inventando casamento, esses profetas que ficam mentindo pro jovem aí, falando: você vai casar com fulano, o rapaz que você vai casar é desse jeito, amor. Eu não estou falando desses brincalhão mentiroso, não. Estou falando de profetas. Certamente Deus não fará coisa alguma sem antes ter revelado aos teus servos os profetas. E Deus não revelou, não? Mateus 24 não está claro que haveria peste, que haveria terremoto, que haveria fome em muitos lugares? Está claro. Isso já está avisado, meu amigo. Agora não é momento de desespero, não. Põe a sua cabeça no lugar. Você que talvez esteja tão desesperado. Eu estou vendo falar de pessoas que estão entrando em depressão porque não tem coragem nem de sair de dentro do quarto. Pessoas que estão entrando em depressão porque estão com medo de ficar na miséria, porque a loja está fechada, a empresa está parada e não está conseguindo vender como vendia. Tira isso da sua cabeça. Existe um Deus poderoso que zela sobre a sua vida. Se nós servimos a Deus, todas as coisas contribuem a nosso favor, contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Então que possamos tirar ensinamentos desse período de pandemia. Quantas pessoas que talvez estejam assistindo ou que ainda vão assistir essa live, que distanciaram de Deus, perderam o temor, não se importam mais em buscar a presença de Deus, não se importam mais a consagrar a sua vida, a resistir ao pecado, e agora Deus te parou. Deus fez você ficar quieto agora. As autoridades mandam ficar dentro de casa.
Os pastores ensinam os crentes a se cuidarem, a usar álcool em gel, a usar máscara, a ficar dentro de casa, só sair quando tem necessidade. Está todo mundo te alertando. Sabe por quê? Porque Deus já alertou e você não quis ouvir. Aproveite esse momento. Peça a Deus graça, misericórdia, separe um momento a sós com Deus. Eu não estou falando daquelas orações costumeiras, daquela que você ora na frente dos outros só para mostrar que está orando, não. Eu estou falando de uma oração a sós com Deus. Busque a Deus. Está na hora de você se aproximar de Deus e valorizar Deus. E entender que Ele é o soberano, Ele é o dono de tudo. Tem muita gente que está dizendo, a empresa fechou, acabou. É para você entender que o dono de tudo é Deus. E que nós somos totalmente dependentes desse Deus poderoso, desse Deus que é Senhor da nossa vida. Eu sei que você talvez já parou para analisar. Não precisa responder para ninguém, fale só para você. Você já percebeu que tem hora que a coisa foge do seu controle? É porque ela não fugiu do seu controle, ela nunca esteve no nosso controle, tudo sempre esteve no controle do Deus Todo-Poderoso, esse Jesus que salva, cura, liberta e batiza com o Espírito Santo. Os crentes que têm mais de 20 anos de evangelho aí tem saudade, eu tenho certeza disso, de cruzadas que vemos nas praças e centenas de pessoas batizadas com o Espírito Santo, de cultos em que quando a pessoa entrava na igreja ela já era batizada com o Espírito Santo, de culto em que pessoas entravam na igreja e falavam, olha, eu fui diagnosticado com câncer e eu queria que orassem por mim, a igreja levantava em oração, a pessoa ia ao médico e voltava com os exames provando que estava curada. Onde é que está isso? Deus tem nos parado para nos dar uma oportunidade. Eu espero em Deus que quando sairmos, nós vamos sair melhor do que entramos. No início da live eu falei sobre isso. Guarda isso. Ponha isso no seu coração. Deixe isso como um propósito de vida. Moisés fica 40 dias no monte e desce com o rosto brilhando. Jesus fica 40 dias no deserto e volta e cria o maior ministério poderoso do mundo. Ele, o ministério de Cristo. Elias fica 40 dias e vai ter um encontro presencial com Deus. Jonas evangeliza 40 dias Nínive, e Nínive toda se converte. Pare para analisar isso. O gigante Golias insultou o povo de Israel por 40 dias, de manhã e de tarde. Sabe o que acontece? Quando está terminando esse período, Deus levanta um jovem chamado Davi e leva ele até lá para que ele veja o que está acontecendo, até que há nele um interesse espiritual, e ele diz assim, quem é esse incircuncioso filisteu para insultar o Deus de Israel? E ali começa tudo sobre a vida de Davi. Guarda isso no seu coração. Para de olhar para os homens, para de olhar para defeitos humanos, para de olhar para fraqueza humana, para de olhar, não importa se você conhece alguém que tem defeito, seu pastor tem defeito, a sua pastora tem defeito, o membro que canta com você tem defeito, a pessoa que congrega com você é cheio de defeito, nós temos muito defeito. Mas pare para buscar a presença de Deus, que é o mais importante na nossa vida. Pare um tempo, separe um tempo mais para Deus, vamos ler a Bíblia, vamos orar mais, vamos jejuar mais, é disso que nós precisamos. Guarde isso no seu coração, eu espero que você compreenda isso, não é posição. Quando Davi é ungido na casa de Jessé, ele levou muito tempo, anos para assumir o trono, todo mundo que lê a Bíblia sabe disso. Davi é ungido na casa de Jessé, está apagado, Samuel vai lá por ordem de Deus, consagra ele a rei, mas ele está apagado na casa do pai dele, na casa de Jessé. Ninguém sabe quem é Davi, só a família, Samuel e o Deus poderoso que o conhece. E no período, ele já é rei, Deus já rejeitou Saul, porque Deus, antes de mandar ele ungir, Samuel ungir Davi rei, Deus avisa para Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado? Já rejeitei Saul. Então preste atenção, Saul já está rejeitado. E Davi já está consagrado. Saul, Deus já desprezou. E agora Davi já é rei, consagrado pelo profeta Samuel diante de Deus. Mas ainda não assumiu o trono. Quem está no trono nesse período? Davi é ungido, mas não se sentou no trono ainda. Quem é que está no trono nesse período? Saul. Já rejeitado, mas está no trono. Ter posição na igreja não é sinal de que Deus está na sua vida.
Ter posição na igreja não é sinal de que Deus está conosco. Ter uma suposta autoridade sobre outras pessoas não é prova de que Deus está conosco. Enquanto isso, Deus que estava na vida de Davi, que quando Samuel unge ele, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, Davi estava apagado. Ninguém sabia quem era Davi ainda, e Deus estava na vida dele. Deus pode estar na sua vida, agora, sem cargo, sem posição, sem poder estar em cultos presenciais, sem poder estar lá fazendo aquela festa que nós gostamos da igreja cheia. Sem isso, Deus pode estar na sua vida. E nem sempre Ele estará só porque você tem uma posição ou um cargo na igreja. O que nós precisamos é aprender e usufruir boa parte do que essa pandemia tem nos ensinado como servo de Deus. Deus abençoe vocês poderosamente. Que o Espírito Santo possa lhes abençoar de uma forma sobrenatural. E no próximo sábado eu vou estar aqui às 18 horas, se Deus quiser, em uma outra live. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.